Acredito que o perdão seja a essência do cristianismo, porque sem o perdão, não creio que o homem possa se reconciliar com Deus e nem com o seu semelhante. Então, o perdão tem um papel fundamental no âmbito do cristianismo. Se analisarmos o cenário completo da cruz, onde Cristo se entregou por nós, onde seu corpo foi castigado, entendo que é ali onde começa o conceito de perdão. A cruz, repito, é figura central do nosso relacionamento com Deus. E se Deus não nos perdoasse, ficaríamos em uma situação desprezível. A cruz veio para reconciliar o homem com Deus e o homem com o homem. E essa característica reconciliadora de Cristo é algo que devemos mostrar aos outros como cristãos. O perdão é bem complexo num certo sentido, porque não surge da disposição humana para perdoar. O amor de Deus tem que ser derramado em nossos corações. Se nós não vemos as pessoas como Deus vê ou como Cristo vê, é difícil perdoar só com o nosso esforço humano. Embora perdoar seja um ato de obediência a um mandamento, o perdão é algo sobrenatural. Temos que ter o amor de Deus em nossas vidas para perdoar os outros. Eu creio que quando nos apropriamos do que foi feito na cruz em nossas vidas, fica mais fácil oferecer o mesmo para os outros. Quando perdoamos, há cura que flui em nós. E quando estendemos o perdão aos outros, eles se sentem abençoados. É um processo de mão dupla. É ainda mais do que isso, porque Deus nos perdoa e nós perdoamos os outros. Então somos curados e os outros abençoados. É um processo mútuo de cura para os dois lados. Às vezes não é muito fácil perdoar dependendo da situação. Algumas são mais complexas e doloridas do que outras. E creio que é nesse momento que temos que estar aos pés da cruz. Ela é a peça fundamental. Porque se quisermos perdoar, precisamos ter a graça de Deus operando em nós. Então, podemos oferecer o perdão aos outros. Ao fazer isso, um grande poder de cura é liberado em nossa vida. Quero dizer que também carecemos desse processo de cura em nós, que ocorre quando Deus nos perdoa. E quando nós estendemos aos outros, a cura alcança a outra pessoa também. Acontece de forma simultânea. Você precisa ser curado para perdoar, e quando perdoa, você também é curado. O conceito completo de perdão, justiça, arrependimento, restituição, tudo isso, na verdade, está interligado. Quando se perdoa alguém, não é só da boca para fora. Deve ser um conceito profundo, que deve ser mostrado também em ações. Mas para que o perdão seja completo na vida da outra pessoa, deve haver arrependimento. E há um elemento de justiça também, porque digamos que alguém venha e queime sua igreja, e você perdoa essa pessoa. A sua atitude interromperia o curso natural da justiça? A polícia tentará prender, julgar o culpado. Mas se você o perdoou, o que vai fazer? Vai pedir à polícia para não prosseguir com o caso? Mas como tudo está interligado, o curso da justiça deve prosseguir. E as consequências de um ato, às vezes, têm um preço. Isso vale para as nossas vidas também. Embora Deus nos perdoe, temos que encarar as consequências do pecado. Se você ler na Bíblia sobre a vida de Davi, verá que ele era um homem segundo o coração de Deus e foi perdoado. E mesmo assim, as consequências de seus atos permaneceram em sua vida. Isso é justiça.
Existe a justiça que vem de Deus e existe também a justiça natural. Acho muito importante que, ao perdoar, tentemos deixar claro para a outra pessoa o que está sendo perdoado, para não perdoarmos no vazio. Temos que explicar isso, e seria bom que ela pudesse se arrepender. No caso de Zaqueu, há um diálogo entre Jesus e Zaqueu, e ele não só se arrepende, mas ele devolve tudo. Então, vemos que o perdão tem uma ação bem profunda. É algo que foi incorporado à vida de Zaqueu, ficou enraizado. Devemos tomar cuidado para não só aparentar que perdoamos, mas deve ser algo que venha de dentro de nós. Deve ser parte de um estilo de vida e fluir naturalmente em certas situações. Se analisarmos a atual situação no Sri Lanka, há conflitos étnicos e religiosos. O perdão é um pré-requisito para uma reconciliação acontecer. Eu já contei uma história sobre como, no Sri Lanka, a polícia é da maioria étnica. Alguns extremistas têm queimado igrejas e há muita perseguição. Nos últimos anos, mais de 100 igrejas foram queimadas e obreiros cristãos agredidos. Pouco antes do tsunami, houve um incidente num lugar chamado Galle. Uma igreja foi queimada e o pastor foi agredido pelo monge que liderava a multidão. Depois do tsunami, as pessoas estavam famintas, vivendo em campos de refugiados. E esse pastor levou alimentos, cestas básicas e suprimentos que outras igrejas enviaram através dele. Levou tudo ao templo daquele monge budista que ficava na mesma região. Ele dividiu tudo com o monge e disse a ele: "Quero ajudá-lo a resolver as coisas por aqui. Vamos ajudar os desabrigados." O monge ficou surpreso, porque aquele homem havia sido atacado e teve sua igreja queimada por ele e os demais daquela região. Ali estava o homem, pagando o mal com o bem. O monge começou a chorar e disse: "Eu lhe fiz mal e você retribui o mal com o bem. Eu não entendo." O pastor teve a oportunidade de dizer ao monge que o havia perdoado e mostrou com suas ações que havia perdoado mesmo. Quanto ao monge, ele teve a oportunidade de se arrepender e houve reconciliação. O monge disse: "Traga seus jovens e eu trarei os meus. Juntos vamos reconstruir essa cidade." E trabalharam juntos. Aqui você vê a interação entre perdão, arrependimento e reconciliação. Creio que, quando não perdoamos, ferimos a nós mesmos. Há muito ódio, amargura, problemas não resolvidos que sempre vêm à tona, que nos impedem de viver de uma maneira sadia. Nos tornam deficientes e impedem que sejamos seres humanos de verdade. É por isso que, às vezes, é preciso ver as pessoas como Cristo as vê. Há ocasiões nas quais é muito difícil perdoar certas atitudes ou certas pessoas. Preciso dizer a mim mesmo que, se aquela pessoa recebeu o sacrifício de Cristo, se Cristo deu a vida por ela, ela é digna do meu perdão. Além disso, há a questão de se obedecer ao que Deus nos ordenou. Nós devemos pedir a Deus que derrame seu amor em nós para amarmos quem não conseguimos, quem nos fez mal, alcançando e tocando a sua vida. Geralmente, quando se faz isso, você vê uma grande liberação de poder agindo positivamente em nossas vidas. Você se sente reabilitado para uma vida sadia. O benefício do perdão nos faz viver da maneira como Deus planejou. Porque, se não é assim, nós acabamos, num certo sentido, agindo como animais.
Perdemos nossa humanidade. Agimos, como eu já disse, com muito ódio e amargura. Você não consegue ser você mesmo. Para o cristão, a situação é ainda mais difícil. Como é que você consegue orar? Como você vai participar da Santa Ceia? Essas coisas se tornam uma barreira entre você e Deus. Essa barreira precisa ser removida. É como um dique que precisa ser rompido para que a água flua. Creio que o benefício do perdão é que ele o liberta para ser você mesmo, para viver uma vida cristã autêntica, o que seria difícil de outra forma. No Sri Lanka, a situação é a seguinte. Há um conflito entre a maioria singalesa e a minoria tâmil. Esta guerra já tem de 20 a 30 anos de duração e já causou muita destruição. No nosso país, há cerca de 800 mil refugiados. 25 mil soldados são crianças, 75 mil viúvas da guerra. E existe a divisão étnica. Mas, em meio a tudo isso, olhe para a nossa equipe na Aliança Cristã Nacional. Aqui há singaleses, há tâmeis, e todos trabalhamos juntos. Normalmente, temos uma forte noção do que é certo ou errado. Temos um colega que perdeu os irmãos num massacre liderado pelos singaleses. Outro colega foi atacado por singaleses que antes eram refugiados. Esses dois, para realmente amarem e alcançarem a comunidade singalesa, precisam de algo divino, algo que venha de Deus para ajudá-los. Quanto a mim, eu era um refugiado dos conflitos de 1983. Havia muitos tumultos e multidões atacavam os grupos minoritários. Eu sentia muito ódio, muita raiva. Quando me tornei cristão, tudo isso mudou. Hoje, sou casado com uma mulher da comunidade majoritária. Eu não faria isso se não fosse pelo amor de Deus. Só estamos juntos, mesmo sendo de etnias diferentes, porque somos cristãos, porque Cristo nos uniu. Não conhecemos o dialeto um do outro. Nossas culturas são muito diferentes. Nossas comunidades lutam entre si, mas o amor de Cristo nos une. É interessante que no Sri Lanka, todos os budistas são singaleses e todos os hindus são tâmeis. É só no cristianismo que esses dois grupos étnicos podem se encontrar. E isso, por si só, é um testemunho cristão de perdão. É possível ver isso em nossas igrejas, onde singaleses e tâmeis juntos cultuam a Deus, enquanto que fora das igrejas, nas comunidades, há muita animosidade, ódio e tumultos por todo o país. A igreja perseguida tem muito a nos ensinar sobre o perdão, porque a cada dia, especialmente no Sri Lanka, ela vive em regiões budistas, onde igrejas são queimadas e obreiros agredidos. Esses cristãos continuam a trabalhar na região, servindo as mesmas pessoas que têm sido hostis, que têm agido como inimigos, respondendo com o amor, levando o evangelho, e para isso o perdão tem que ser praticado diariamente. Essa é uma grande lição. Se você for às nossas vilas, verá nossas igrejas sofrendo contínua perseguição, muita hostilidade. Desentendimentos e acusações têm sido lançadas sobre elas. Mesmo assim, elas amam essas pessoas e querem alcançá-las para Cristo, na esperança de que, em seu tempo, elas sejam trazidas ao reino dos céus e que um dia venham a glorificar a Deus. A história de Zaqueu, como mencionei antes, nos mostra os diferentes aspectos do perdão. Nos mostra perdão, arrependimento e restituição colocados em prática. Um homem cuja vida foi transformada do que era para o que poderia ser. Ele tomou o que não era seu, mas se dispôs a restituir até 4 vezes o valor, em devolução, compartilhando. É o que acontece com quem foi perdoado, que antes foi uma pessoa egoísta e egocêntrica, e se torna benevolente, um veículo do amor que flui em sua vida. Essa é uma história da Bíblia que realmente me desafia.
A perseguição fortalece a igreja e a purifica. Ela o ajuda a ser um cristão autêntico. Não é meu desejo que todos sofram, mas o sofrimento por causa de Cristo faz de você um cristão melhor, constrói o seu caráter. A riqueza dessa experiência é algo importante, algo que só a pessoa que passou por isso pode compreender. É como se você pegasse um pedaço de pedra bruta e a lapidasse e polisse até que se torne um diamante muito valioso. Acredito que, às vezes, nossa vida é assim. Se não somos lapidados, polidos e moldados, até nos tornarmos um diamante valioso nas mãos de Deus, o sofrimento fará isso por nós. Essa tem sido a minha experiência, e é o que tenho visto na vida de muitos membros perseguidos do corpo de Cristo. Eu creio que a graça de Deus, seu consolo, seu amor e seu poder nos sustentam em meio às tribulações, às dificuldades. Então vemos outra característica de Deus, a sua ternura. Deus nos socorre nos momentos em que mais precisamos dele. Quando tudo está indo bem conosco, tudo está às mil maravilhas, achamos que não precisamos de Deus e nem vemos o quanto Ele é tremendo. Não sentimos o quanto Deus está próximo de nós. Mas no sofrimento, quando nos prostramos e clamamos por Ele, realmente sentimos Sua presença. Sentimos o quanto Ele é real e que podemos recorrer a Ele como uma criança que busca o colo do pai ou da mãe. O Senhor nos ampara, nos socorre. É como um relacionamento entre pais e filhos. Quando uma criança sofre, quando ela se machuca, ela recorre ao pai ou à mãe. E, através do amor que recebe deles, ela vê que os pais são um refúgio. Conosco acontece o mesmo. E então, em nossos sofrimentos e aflições, vemos a compaixão e ternura de Deus.